Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Conectando e Desmistificando. E nós estamos aqui perto da hora do almoço, né, que a gente sempre lança ao meio-dia. Então, o Lima aqui que não está faminto, ele está bem nutrido. Estou bem, estou sossegado, fica tranquilo. E aí, Lima, nós vamos falar sobre o que hoje, aqui ao lado dessa pessoa maravilhosa? Fala aí. Lembrando do nosso convidado, Marcelo Voit, vai falar um pouquinho de inovação, da retórica à prática, porque assim, muita gente confunde inovação com ideia, né? Acho que o Marcelo falou isso muito bem, mas vamos nos aprofundar um pouco mais nesse contexto. Isso daí. Então, pessoal, roda a vinheta. E aí, pessoal, estamos de volta novamente aqui, né, com o nosso amigo querido Marcelo Vogt Bianchi, que quando ele começa a falar, nós temos que fazer programas de 1 hora, mas não tem como, nós recebemos aí muitas pessoas pedindo, né, para ampliar o tempo, mas, pessoal, internet é isso, nós temos que levar muito em pouco tempo, mas a gente vai estar com ele outras vezes aqui. Estou aqui ao lado desse ancião, esse cara maravilhoso, esse especialista em reforma tributária. E hoje, né, Lima, nós estamos aqui para falar sobre inovação da retórica à prática. Só que a palavra inovação, pessoal, é algo que eu ouço, assim, parece que é algo que se utiliza, né, como se fala de IA hoje. Antigamente se falava de inovação. Nós temos que, se não tem inovação, você não terá futuro. Só que a palavra inovação, ela é subjetiva, porque em tudo que nós fazemos, em todos os segmentos, todo dia acontece uma inovação. E nós, será que nós estamos nos inovando? Será que nós estamos enxergando o que é isso? Então, Lima, vamos agora conversar com o Marcelo. Então, Marcelo, acho que essa questão que você coloca é muito interessante, né? Inovar simplesmente não é ter ideia, né? Acho que é uma questão bastante interessante. É um conceito muito mais amplo, né? E hoje as empresas estão preparadas. Como é que está esse contexto dentro da sua visão? O que é a inovação e a aplicação disso na vida prática? Olha, eu vejo as empresas estão pouco preparadas para fazer inovação. Não existem empresas que já estão nascendo com esse viés. Tá? Nós queremos ser uma empresa de inovação. Mas eu não consigo enxergar que as empresas, em 10 a 15 anos, se elas não inovarem, eu não consigo ver que elas vão continuar no mercado. Você tem vários tipos de inovação. Você tem uma inovação que é a forma de eu fazer. Né? Então, eu fazia o DARF datilografado e agora eu faço o DARF que mando eletronicamente para o cliente. Então, quando você pega toda a cadeia interna, você fala, poxa, eu fiz uma grande inovação. Só que para o cliente não mudou nada, ele continua recebendo o DARF. E que ele não quer pagar. Exato. Né? Então, se os últimos 20 anos da empresa, ela conseguiu sair da datilografia para ir para o digital, é muito pouco porque todas fizeram. A pergunta é, dentro do seu portfólio de serviços e soluções, o que você apresenta de novo para o mercado? E muitas empresas, principalmente no nosso ramo, estão olhando para dentro apenas. Ele não consegue olhar para o foco do cliente. Qual é o plano do cliente? Como é que eu desenvolvo, seja o maior parceiro do meu cliente, para ajudar a desenvolver soluções? Então, o que acontece? Existem métodos para você inovar. Então, você tem uma ideia, tudo começa na ideia, tá? Mas só a ideia não adianta nada. A gente aqui tem um monte de ideia, vai embora, né? A gente vai no barzinho, toma um vinho, vamos dormir, e aí? É igual sonho, né? E o pior, né? Que inovação todo mundo associa única e exclusivamente à tecnologia. Eu vi um trabalho espetacular da Toyota ajudando um hospital e ele fez um mapeamento do tempo de espera das pessoas. Só com a transformação da parte dos móveis, das disposições de salas, eles diminuíram 32 minutos de espera. Sem fazer um investimento. Só. E sem uma IA. Exato, sem precisar nada. usar uma IA. E esse mesmo grupo fez... o enfermeiro ele tinha que fazer a separação de remédios. Você tem uma bancada enorme com um monte de gaveta, ele ficava procurando. Só de reorganizar, e tudo que eles fazem é linear.
Então, até mostra o seguinte, por que o médico chegava lá, cadê o paciente? Ele está nessa sala? Não, aí eles entenderam que tem que ser, cara, é o primeiro atendimento, é o segundo, ele vai embora. Ou ele vai embora, ele vai dentro do hospital. E as mercadorias, os remédios também eram assim. Então, existe uma sequência lógica. Então, não necessariamente inovar, você precisa aplicar a tecnologia. É lógico que a tecnologia facilita a gente fazer muitas inovações. Com certeza, depois que você criou um processo, você inovou e melhorou, aí a tecnologia ela vai... Aí é o momento certo. Exatamente. Então, inovar também é questão de adaptar um processo, ajustar a cadeia, enfim, você cria, como você disse, sem qualquer investimento, de repente, você melhora uma produção, um processo, só com um pensamento lógico, uma questão de aplicação disso. Tem uma frase que eu sempre falo, que é o seguinte, né? Tudo que se repete pode ser padronizado, tudo que é padronizável pode ser automatizado. Tudo que é automatizado não precisa de intervenção humana. Então, o que acontece? Muitos escritórios que eu faço mentoria, eu chego lá, tem um monte de pessoas lá, tem 20, 25 pessoas na área fiscal, na contabilidade, e aí eu começo a fazer perguntas. E aí, o que eu identifico? Você tem, eles mesmo implantando o ISO 9000, cada funcionário faz de um jeito, por incrível que pareça. Então, tá falho. E aí, isso é justamente para isso... Não, e aí ele contrata 2 pessoas para fazer automação. Só que aí é o seguinte, como é que o Marcelo faz? Eu faço de um jeito, então ele tem que fazer automação para mim. Aí o Lima faz outro jeito, o Donizete faz outro jeito. São 3 automações. Não, peraí. Vamos sentar aqui. Como é que a política da empresa, como é que você vai fazer? Quando você organiza tudo isso, aí depois você põe a automação. Você automatiza 100% do processo. Senão você tem que fazer... Né? Para cada um. Aí o Marcelo vai embora... Tem outra pessoa no lugar dele, só que eu fazia diferente. Você vai fazer, vai mudar, vai perder o investimento da inovação. Então, existe realmente a melhoria do processo, que é fantástica. Nós temos que sempre melhorar o processo. Mas nós não podemos esquecer o que é melhorar para o cliente, porque a cadeia de valor sentida por ele é a prestação de serviço que a gente vai fazer a partir dali. Então, não adianta olhar só para dentro. Agora, como é que os... Aí uma questão, talvez seja o ponto mais importante. Como é que você faz o cliente enxergar isso? Ou o próprio resultado faz com que o cliente enxergue isso? Eu penso o seguinte, eu acho que estar ao lado do cliente, entender os planos dele, entender o que ele quer, quais as informações que ele não tem, que eu posso retirar da minha contabilidade, quais são as novas linhas que ele quer adquirir. Não, peraí, eu vou fazer um estudo para você. Você vai adquirir aquela fábrica? Deixa eu pegar essa fábrica aqui, porque hoje eu tenho tecnologia suficiente para fazer uma simulação. E comparar com outras. Né? Exatamente. Então, a prestação de serviço muda. Ele vai falar, poxa, esse valor agregado é interessante. Né? Porque, poxa, eu ia gastar, sei lá, quantos milhões de reais para comprar uma empresa. Ele mede no resultado. Exatamente. Sempre. Então, é uma nova prestação de serviço que eu estou fazendo e ele vai falar, poxa, ele tem condições. Agora, dentro do balanço, né, a gente está ali olhando a empresa dele. Como é que a gente identifica as informações e faz uma contabilidade comparada para orientá-lo a melhorar o resultado dele? Então, tudo isso é estando ao lado do cliente que nós vamos fazer. E essa nova prestação de serviço que eu vejo os cientistas contábeis fazendo. Né? Realmente produzindo algo que é muito importante para o cliente. Já não é o cliente lá, o escritório aqui. Nós somos, literalmente, nós temos que estar conectados às novas ideias dessas empresas, inclusive. Qual é o impacto tributário? Nós estamos falando de reforma. Alguém vai comprar uma fábrica hoje. A gente faz estudo, e vocês fazem também. Quanto vale a empresa hoje e depois da reforma? Como é que muda o peso dos impostos e quanto ela vale depois? Será que ela vai ser tão atrativa ou mais ou menos atrativa do que ela é hoje? Qual a dificuldade que você vai ter de negociar com os novos fornecedores? Quem são eles? Eu tenho fornecedores que eu não consigo abrir mão porque... tem, de repente, detém no mercado uma grande... Olha, eu não consigo negociar com ele. E os outros, né? Eu consigo fazer negociações. De repente, esse outro tem um impacto importante no resultado. Exatamente. Né? Então, a inovação, né, em termos práticos, ela começa uma mudança de cultura, de atitude, onde você pode ter uma pequena mudança no processo, uma pequena... ajuste, né? Ajuste, mudança, alteração no processo, ou pode ser grandes transformações, ideias disruptivas que podem também sair fora, como o pessoal fala, né, Lima? Sair fora da caixa, né? Tem pessoas que pensam fora da caixa, a gente acha que ele que é o errado, mas ele que
que está no caminho certo. É um provocador. Eu acho que aí vai dentro dos programas que a gente preparou aí junto com o Marcelo. Eu acho que assim, a inovação ou a tecnologia não está tão relacionada com a inovação, né? E aprofundando isso, acho que as pessoas enxergarem isso, que é a questão humana, né? Enxergarem da simplicidade que isso pode ter, né? E a amplitude dentro de um conceito que já existe há muito tempo, né? Então, acho que você utilizar a inovação dentro de uma simplicidade ou também de uma complexidade, você consegue fazer grandes transformações, né? Mas para isso tem que ter as pessoas com a mente aberta ou que pensam, né? Junto com você, dentro de um grupo e não só simplesmente de um comando, né? Então, aí, voltando, né? E aí pegando um pouco de tudo que a gente conversou nesses podcasts, a cultura organizacional, ela é uma cultura que facilita a inovação ou dificulta? Quantas empresas, acho que todas as empresas de contabilidade tiveram problema de implantações de alguma coisa em um determinado momento, porque o time não queria, o time rejeitou. Aí vem de novo, qual é o contexto que nós estamos vivendo dessa nova era, e se a gente não fizer a inovação, o que vai acontecer? Não, até na gestão humana, a gestão humana já é uma inovação. Exato. E aí, então assim, de novo, né? Aí eu estou sempre jogando em cima dos gestores, porque vai ser isso. Os gestores, ele pode facilitar isso ou ele pode dificultar e muito. Porque nós temos que entender, e aí fazendo um pouco de defesa deles, mas é um pouco só, no primeiro momento, tudo que nós fazemos na empresa contábil está normatizado. Tudo. Qualquer coisa que você erre, você tem multa, né? Punição, algum tipo de punição. Então, você imagina você falar, eu vou mudar o processo da forma que... Ele vai falar, meu Deus, isso está funcionando, por que eu vou mudar isso? Só que se você não muda, por outro lado, você fica obsoleto. Você sai da precificação do mercado. Porque o seu esforço é maior do que a maioria das pessoas. Eu volto a dizer, eu já disse antes, o seu concorrente, ele inova, ele muda, ele se adequa, ele reduz o custo dele, aí o que acontece? Ele vira um benchmark novamente do mercado, você não faz isso, aí você perde o cliente para ele, porque justamente ele entrega mais e cobra menos. E na outra ponta, essa entrega a mais, ele amplia o portfólio dele. Exatamente. Né? Acho que aí gera outras oportunidades. Tem uma estratégia que a gente chama de estratégia do Oceano Azul, que é muito, muito difundida, né? Mas é isso. É como eu presto um tipo de serviço para o meu cliente, que chega um concorrente, ele vai precificar, ele fala, tá, mas você entrega mais isso para mim? Não, o meu... Porque ele não desenvolveu isso. Não, então não estou comparando a mesma coisa. Se essas novas soluções e serviços é relevante para o cliente, ele fala, cara, eu não posso mudar. Senão eu perco isso aqui. Meu problema não é entregar o balanço. Meu problema não é entregar a apuração de impostos. Né? Cara, o meu problema não é esse. O problema é que eu tenho relatórios aqui gerenciais e ele me ajuda fazendo comparações com o mercado, que é extremamente relevante para mim. Então eu prefiro pagar 1/3 a mais para ele do que passar para você que está cobrando menos, mas a sua entrega não me interessa mais, porque eu já tenho essas informações agora. É isso que muda, né? Isso vai aí mudando, invertendo todo esse processo. A cabeça do empresário que contrata a contabilidade também tem que estar ajustada a isso, né? Porque hoje a grande maioria vai através do preço, né? Exatamente. Porque não está enxergando um palmo à frente, mas também não está inovando, não está criando, não está se desenvolvendo, mesmo não sendo uma empresa de contabilidade, está no contexto da tendência em acabar. Né? Com certeza. Eu acho que a mudança de era é para todo mundo, não é só para as empresas contábeis, não. Com toda essa tecnologia que nós estamos vendo, que é nova, quer dizer, todos os produtos têm condições de ser agregados, linha de produção e tudo mais, quer dizer, é um conhecimento, né, extremamente importante você trazer. E os gestores dele, a gente está falando dos nossos, né? Os gestores eles estão preparados para facilitar o ambiente para o Joãozinho lá, que gosta da inteligência artificial, fazer os testes para ele também. E, Marcelo, é um novo engenheiro, né, por exemplo. Por isso que as grandes redes crescem, porque elas têm dentro de um padrão, ela tem conceito de inovação, tem outros conceitos já incorporados dentro da empresa. Uma cultura, né? Tem uma cultura. E o pequenininho fica naquela mesa e ele acaba sendo engolido pelas grandes corporações, pelas grandes redes. Aí eu sempre vejo o seguinte, nós tivemos muitas empresas grandes que sumiram também. Eu acho que não entender a tendência
E outra coisa, se apaixonar pela sua solução é um problema. A Kodak era apaixonada pela solução dela. Sim. Todo mundo conhece a história. Né? Para ela, a fotografia... Né? Ele não pensava na imagem, pensava na fotografia, o papel revelar. Tem que revelar. O duro é quando você ouve assim, mas essa cultura da minha empresa veio do meu avô para o meu pai, e não sou eu que vou... É que não tem como, se você não adequar a empresa no... É a evolução que eles chamam, né? Se você não se adequar a essa seleção natural, você vai ser engolido, não tem como. Porque sempre nós estamos atendendo às necessidades humanas, sempre. Né? A nossa prestação de serviço, o nosso produto, seja lá o que a gente faz, está atendendo alguém. Se eu fabrico telefone fixo e não entender a mudança... Tem que se adaptar, né? Não foi a Olivetti que inventou o computador, né, por exemplo. Então, onde estava? Tinha um problema de recurso? Não tinha. Tamanho? Não tinha. Eles tinham tudo. Kodak, Olivetti, todas essas empresas... Mas se acomodaram dentro do ambiente. Aí, quando a gente olha para nossas empresas, será que nossos líderes, a nossa cultura, é uma cultura de acomodação ou é uma cultura de inovação? E se eu estou na acomodação e quero me transformar para a inovação, qual é o plano estratégico que você tem para sair desse ponto para chegar nesse? Porque senão, só por vontade não vai acontecer. Você vai ter que... E não é vontade de um. Não, é uma evangelização, porque é uma mudança cultural. Marcelo, como nós estamos com o tempo aqui estourado, eu vou pedir para você, então, para a gente fechar o bloco, qual mensagem que você deixa para o empresário que quer fazer essa mudança? De uma forma resumida, qual a mensagem que você deixa? Olha, eu acho que, para mim, sempre começa pelo plano estratégico. Para mim, sempre é você entender as tendências, olhar para você e saber como é que você... Porque você estuda oportunidades e riscos ali. Então, tem risco, por exemplo, reforma tributária. Eu posso atrasar para conhecer a reforma tributária, eu sendo profissional da contabilidade? Agora, se eu tenho uma grande indústria, dá para eu ser analfabeto na reforma tributária? Também não dá. Então, essa é uma mudança, por exemplo, que já está na porta. E a tecnologia? É outra. Não, depois eu vou ver como é que é essa tal de inteligência artificial. Então, é assim, se você não tem tempo para inovar, o seu concorrente vai ter. Se você não tem tempo para fazer gestão humana, o seu concorrente também vai ter. E se você não tem tempo para pensar estrategicamente, então o seu concorrente também vai ter. Qual é a chance de você ganhar essa maratona? Nenhuma, né? Nenhuma. É isso. Isso aí. Perfeito. Lima, vamos então agradecer ao Marcelo, né, pelo excelente, grandioso, né, conteúdo que você tem trazido para nós aí. Estamos aí há 3 programas com você. Se vocês não assistiram os programas anteriores, aqui em cima nós estamos com o link, né? Vocês acessem aqui os 2 programas anteriores. Card, você está ruim de card. É o meu cardíaco já está ruim, né? Mas aqui o card que está aqui em cima aqui, né? O pessoal da produção já deixou para vocês o card para fazer o link dos programas anteriores que ele apresentou aqui. E que, Marcelo, olha, você é um parceiraço, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que nós vamos, se você aí estiver disposto, teremos você mais vezes aqui, queremos você mais vezes aqui conosco. E eu queria deixar agora que você pudesse aí falar um pouco aí, como você tem alguma coisa aí que você queira convidar o pessoal, que você queira fazer uma divulgação sua, fica à vontade. marcelobianchi.com.br tem o nosso site, né? Estamos fazendo imersões das empresas, né, na área de planejamento estratégico e gestão humana. Vamos ampliar isso, né? Nós queremos chegar na tecnologia, nós queremos passar esse horizonte apenas, mas o foco é esse, né? Como ajudar as empresas a se transformarem. Porque tem muitas pessoas boas aí. E às vezes precisa de ajuda, né? Então, a forma que a gente encontrou é trazer as técnicas e métodos para ajudar as pessoas que tenham vontade, que queiram fazer a transformação, né? E o Instagram é Marcelo V. Bianchi. Fico ali à disposição de todos. Colocamos aí também. Marcelo, muito obrigado. Acho que esse programa, você que está acompanhando a gente, esses programas que a gente construiu, acho que vai trazer uma excelente repercussão, porque são temas críticos, né? Mas que ao mesmo tempo são muito importantes, porque se as pessoas não abrirem os olhos, elas vão acabar passando, né? E a nossa área, principalmente a contábil, que a gente trata todo dia, né? É muito mais que isso. Então, a gente vem provocando isso
dentro das entidades, dentro dos nossos negócios, para os nossos clientes, mas a contabilidade tem um fator importante que, se não aplicar tudo isso, vai ficar na mesmice e vai morrendo na praia, né? Então, muito obrigado. Parabéns aí. Agradecer você pelo ter aceitado o nosso convite. E aí a gente espera que o pessoal multiplique isso aí e traga para outros temas aí, sugerindo novas questões, tá bom? E vamos então agradecer aos nossos patrocinadores, aqui Soluções Inteligentes, na área de contabilidade, sistemas, né, de contabilidade. Quem mais, Lima? A Nanodata, né, a empresa que traz soluções de tecnologia na busca do XML, mas não só nas questões operacionais, mas muito mais de inteligência, né? Dentro do que o nosso amigo está falando. Exatamente, né? Dentro do que ele está falando, que é uma inovação grandiosa. E a... Quem? Hort, espetacular. Eu travei, porque se eu não falar Hort, ele tem uma crise. Mas a Hort, que é... Você não recebe se não falar Hort. Salário corta. Ó. Corta o nosso salário. Mas a Hort não deixa de ser aqui, é uma empresa extremamente focada em soluções para a reforma tributária e também para laudos. Pessoal, muito obrigado. E Lima, dá aquele joinha que só você sabe dar. Pessoal, vamos lá. Você gostou desse programa? Deixe seu like aí. Inscreva-se no canal, que é muito importante. Mande sugestões para a gente, porque nós construímos esses programas com várias sugestões do que vocês mandam para nós. E continue acompanhando a gente e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu? Até a próxima. Abraço. Tchau.